Salve, salve, gente boa. Religare-cast na área, episódio número 10, certo? E, conforme o nosso combinado, fechamos o ciclo de episódios sobre religiões, que era para justificar cada religião que estava lá no logo, certo? A gente fez um episódio sobre cada uma delas, explicando de maneira básica, dando uma introdução, uma leve introdução em cada religião, para justificar o termo Religare-cast, que é o nosso podcast. E, fechado o ciclo de religiões, partimos agora para temas mais frouxos, mais livres, claro, sempre do ponto de vista histórico, que é a função do Religare-cast. Então, optamos por começar pela religião, falando das religiões, que é minha especialização também, e agora, daqui para diante, vamos os temas mais livres, conforme vocês mandarem pra gente, a gente vai fazer, e vai ser assim. Pensando aqui um tema para esse episódio, qual foi a situação? Eu falei, vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer o tema e tal? Cheguei a mandar aí mensagem, trocar mensagem com vocês e tal, para saber qual tema que seria. E eu andei pensando em algumas coisas que fosse atual, fosse interessante e não fosse nada muito chato e tal. E tava dando uma olhada nas coisas aqui que eu tenho guardado, umas anotações e tal. E por acaso encontrei um bloco de notas que eu em novembro estive no Brasil, no Rio de Janeiro. Fiquei lá um mês com a minha família. E nesse mês que eu fiquei lá, eu fui lá nas minhas coisas e tal, aquela nostalgia, e trouxe algumas coisas comigo, porque achei interessante alguns blocos de notas que eu tinha lá na época da escola e, enfim, coisas da faculdade, e trouxe alguns livros também. E, resumindo, trouxe um bloco de notas com algumas anotações de alguns livros que li na época da escola e estava vendo, e eu achei que agora, portanto, para nos acompanhar agora nesse Religare-cast, agora 10º episódio, eu vou ter aqui comigo Etienne de la Boétie, Discurso da Servidão Voluntária. São as notas desse livro que eu li na escola, e trouxe aqui também esse, que é Teologia Poética Fernando Pessoa. E antes que você pense assim, o cara vai falar disso por quê? O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque agora o 10º episódio do Religare-cast é o quê? História do coaching, meu parceiro. É isso aí mesmo, dorme com esse barulho, a gente vai falar história do coaching. E não adianta chorar, brigar, que é isso mesmo, não gostou, paciência. Tá na moda, tá todo mundo falando isso aí, vamos trocar ideia sobre coaching. Coaching, todo mundo gosta, todo mundo ama. Coaching é a chave do momento, é a palavra do momento, coaching. Então, seguindo para o tema história do coaching. Se liga, o que é coaching? Profissão, é um hobby, é uma especialização, é um curso, é uma universidade. O que é isso? De onde que vem isso? Que surgiu, que está geral em volta dessa situação aí, coaching. Vamos lá. Coaching, o termo em si, você sabe que isso não tem nada que ver agora com o Pablo Marçal, nem vamos tocar nesse assunto, que isso aí é mais delicado. Isso não tem nada a ver com isso, não foi, embora ele tenha inventado muita coisa, ele não inventou o coaching, nem a palavra, nem nada. Isso é muito mais antigo que o Marçal. Isso aí tem que ver ainda o primeiro tratamento para coaching mais próximo do que a gente conhece hoje vai acontecer em Oxford, no final do século XIX, ainda no ambiente universitário, mas é mais voltado para, enfim, quando surge essa coisa de coaching, surge no meio do esporte. O coaching como a ideia de treinador, alguém que tira você de uma posição, da sua posição atual, e te conduz até a posição que você deseja estar. Então o camarada que faz essa transição, o camarada que conduz é o coaching. Então a ideia de coaching é conduzir o indivíduo da posição que ele está para a posição que ele deseja estar. Só que, conforme eu já comentei, não foi o Marçal que inventou isso, não tem nada a ver. Então isso é da Idade Média, meu parceiro. Como assim da Idade Média? Tinha coach na Idade Média? Não tinha coach na Idade Média, mas tinha carroça, certo?
Tinha carroça, tinha coisa parecida que a gente conhece hoje como charretes e tal. Era um meio de locomoção. Então, de maneira que a gente tinha durante a Idade Média aquelas carroças mesmo que a gente conhece hoje, os coches e tal. Aqui em Portugal chamam de coches e tal. Sabe que tem uma tese, um artigo que trata disso e que diz que o termo coaching sai na Idade Média e tem que ver com uma cidade na Hungria, certo? Onde inventaram uma carroça com um jogo de molas, certo? Isso tudo na Idade Média, meu jovem. Com um jogo de molas, e o som que essa carroça fazia era um cox. E a transição dessa palavra em húngaro de cox, a introdução dela para o inglês, que se popularizou, foi para coach, de cocheiro, de quem conduz, no caso ali os coches. Então ainda o coach, meu amigo, impregna as nossas vidas ainda desde a Idade Média. Para você que acha que tá na moda e tal, mas isso aí tá desde a Idade Média entranhado na gente. Atrás aí, enfiado em tudo que é lugar, tem coach. E vamos lá, o que se trata coach, meu amigo? O que é coach? Quem é ser coach? Tem um autor que eu gosto muito também, que é o historiador britânico, o Eric Hobsbawm. E numa obra muito interessante que ele tem chamada Era dos Extremos, tem lá uma passagem que ele comenta que nós inventamos novas palavras quando estamos diante de situações que não fomos preparados para lidar com ela. Ou seja, sempre que nos deparamos com uma situação a qual nós não fomos preparados para lidar com ela, nós inventamos uma palavra nova. Então, em suma, a ideia de coaching é mais ou menos isso. Então, você se depara com uma situação que você não foi preparado para lidar, você atribui um nome diferente. Você traz ali uma roupagem nova para um assunto que a gente já conhece desde a Idade Média, certo? Então, e o que tem a ver o Etienne de la Boétie com isso? O que tem a ver o Fernando Pessoa com isso? Eu vou tentar aqui dar um exemplo prático de que situação, em que momento que nós identificamos o trabalho coaching, a função coaching no meio da sociedade, e que isso tem que ver com a história do coaching. No caso, por exemplo, essa obra do Etienne de la Boétie, Discurso da Servidão Voluntária, é de um camarada, de um francês que viveu no século XVI, certo? E esse Discurso da Servidão Voluntária é um texto que eu li, eu estava na escola, e é um texto formidável. Aconselho, e é pequeno, não é grande. Aconselho, você vai lá no Google, mete lá Discurso da Servidão Voluntária, PDF, você acha facinho, tem lá público, grátis e tal, e é um texto formidável. Do que trata o Discurso da Servidão Voluntária? Discurso da Servidão Voluntária do Etienne de la Boétie, ele vai tratar a ideia da gaiola dourada. O que é a gaiola dourada? É a junção do povo, é a junção de um grande número de pessoas submisso à autoridade de uma pessoa só. No caso social, certo? Deixando de lado aqui o lado religioso, porque esse termo que eu acabei de dizer tem que ver com o religioso, que é a submissão de todos a um só, mas aqui nós não estamos falando de religião. Portanto, Etienne de la Boétie trata essa coisa que é o discurso da servidão voluntária. Então, ele discorre sobre a ideia de como é possível centenas de milhares de homens, mulheres, submeter-se a um poder que não é familiar, não é escolhido por eles em muitos casos, não tem ligação direta com eles nem tal, e nós nos submetemos a um governante. Por quê? Quem que inventou isso? Por que disso? Por que nós temos que servir a alguém? Por que alguém
tem que nos liderar e nós temos que ser submissos a essa gente. E por que nós o somos submissos? Sem nenhum questionamento. Por que fazemos tudo que a liderança pede, que o governo pede? Mas espera lá, que direito é esse que eles têm? Por que temos que fazer isso? Ora, essa coisa de servir voluntariamente, ela tá disfarçada numa ideia de fingimento de troca. Ou seja, o líder, no caso o governante, finge entregar algo para que a sua servidão seja justificada. Ou seja, no ato de servir voluntariamente, esse servir na cabeça de quem serve não é encarado como tal, porque a relação não é às claras. Portanto, a liderança finge governar para o bem e finge entregar algo, e nós outros aqui do outro lado servimos fingindo ser uma parte do acordo, sendo que o acordo é unicamente servir, certo? E o que tem a ver isso com coaching? Porque o discurso da servidão voluntária é um texto onde é muito claro a ideia de servir ao outro voluntariamente, ou seja, sem esperar nada em troca, ou melhor, achar que vai ter algo em troca, no fundo sabendo que não haverá nada em troca. Então esse texto é muito interessante para elucidar essa questão, e mais para adiante eu vou comentar que essa coisa do coaching, eu falei que surge na questão do meio do desporto, a gente chama aqui de desporto, no meio esportivo, a coisa do coaching, que é conduzir, vou dizer outra vez, é conduzir um indivíduo da posição que está para a posição que desejaria estar. Então essa transição, essa condução é o trabalho do coaching, certo? E indicando o texto do Etienne de La Boétie com essa ideia moderna do coaching, com essa ideia da busca, do incentivo, do conduzir alguém a uma posição desejada, o discurso da servidão voluntária trata da angústia coletiva. Ou seja, um líder só é líder, um governante só é governante porque há quem precise ser governado. Ou seja, só há uma instituição devidamente instaurada porque há um grupo, um coletivo de pessoas que precisam ser governadas, certo? Então, a ideia do trabalho do coaching, de conduzir alguém, ela é necessária quando há um grupo de indivíduos que, na sua angústia, precisam ser conduzidos. Daí a ideia popular de pessoas em tudo que é lado, pula, você está andando na calçada, pula do bueiro um coach, cai de paraquedas, sai do meio do jardim, é tudo que é lado, porque não é a ideia coaching em si, tem que ver com uma angústia geral que, retomando Hobsbawm, é uma situação cujo sentimento geral não está preparada para lidar e, portanto, atribui-se uma nova palavra, um novo termo para lidar com isso, certo? Então, essa angústia coletiva, essa angústia geral é que faz nascer a necessidade de um condutor, de alguém que nos leve, que nos conduza. Então, a ideia de coaching não é uma popularização de um conceito profissional que está em alta demanda, etc.
é sim um grande coletivo com dificuldade de domínio da angústia que, por via de regra, necessita de uma condução, certo? Aquela ideia de oferta e demanda, aquele princípio básico de economia, oferta e demanda, é mais ou menos isso. Tanto a angústia coletiva é o combustível, é a semente que faz nascer toda essa onda profissional de especialistas com novas palavras para problemas antiquíssimos, certo? E eu comentei também que tinha aqui uma antologia aqui do Fernando Pessoa, e também o que isso tem a ver também com coach. Vamos lá, o que isso tem a ver com coach? Eu gosto muito do Fernando Pessoa, é meu livro de cabeceira também. E tem aquela clássica, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, para que sejas como a lua, que em todo o lago brilha, porque alta vive. Esse é um clássico do Fernando Pessoa. Eu já li tantas vezes que eu já decorei, nem li em lugar nenhum, eu decorei, né? Que é um clássico. E se a gente analisar, por exemplo, esse texto do Pessoa, e para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. O que isso tem a ver? Para ser grande, ser inteiro. Ser grande é ser inteiro. O que é ser inteiro? É ser você. E se nada teu exagera ou exclui, o que isso significa? É que você precisa ser você por inteiro, e que mesmo os teus defeitos agregam e fazem de você grande. Portanto, para ser grande, ser inteiro, seja você por completo. Para ser grande, ser inteiro, seja você por completo, certo? E ser você por completo é o quê? É via de regra da ideia coaching contemporânea, certo? Ser você por completo, atingir a sua plenitude, atingir sua alta performance, certo? Nada teu exagera ou exclui. O que é isso? Aquilo que é teu, você precisa pôr em prática, você precisa exercitar, você precisa fazer, você tem que agir, tomar atitude. E nada teu exagera ou exclui. Então, os teus defeitos, talvez, também não se excluem, porque os teus defeitos, embora sejam defeitos, fazem de você quem você é. Tanto nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Para ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Não tem nada mais coach que isso. Quer dizer, se o Pablo Marçal é motivacional, então o Fernando Pessoa é o pai do coaching, é o coaching número 1 da história. Com uma máxima dessa, percebe? E nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, para que sejas como a lua, que em todo lago brilha, porque alta vive. Em todo lago brilha, porque alta vive, ou seja, para que você seja notado em todos os cantos, em todos os lugares, você precisa viver altamente. Você precisa viver com garbo, você precisa viver com audácia, com elegância, com audácia, sabe, com ousadia. E não tem nada mais coach que isso também, sabe? Eu trouxe o Pessoa como exemplo, e tem centenas de milhares de exemplos de literatura clássica, que é aquilo que traz situações que são muito conhecidas para nós, no caso, a humanidade, no caso,
que são conhecidas para nós e que, por exemplo, Pessoa foi que o Fernando Pessoa foi a mentoria de centenas de milhares de pessoas ao longo dos anos e ainda é hoje, ainda. Então tá aqui uma mentoria top para você aqui buscar, top, entendeu? O Etienne de la Boétie também, que eu disse ainda há pouco. Então eu trouxe esses 2 textos como exemplo e trouxe esses 2 textos para linkar com essa ideia do Hobsbawm, que é genial, de que nós inventamos palavras novas quando lidamos com situações que não fomos preparados para lidar. E então é mais ou menos isso, porque nós estamos num dia a dia onde pululam problemas com nomes diferentes, e para cada problema diferente tem uma solução especificamente diferente também. Então hoje é como se fôssemos obrigados a saber tudo, a fazer tudo, a estar em todos os lugares, a ser bem sucedido, a ser genial o tempo inteiro, a ter todas as informações de cor, a saber absolutamente tudo, ter um tipo de mentoria para tudo que é espaço que você tem que saber, é um tipo de curso para tudo que você precisa fazer na vida, e você só não é rico, milionário, você só não é grande porque você não quer, ou então te falta tempo, ou então te falta coragem e atitude. Então eu acredito ferreamente que aqui no nosso 10º episódio do ReligaryCast está dando de história do coaching. O coaching é uma genial proposta profissional de lidar com problemas contemporâneos. Tanto é que não é uma crítica à profissão coaching, à instauração do coaching. É pura e simplesmente é um comentário de agregar aquilo que é a atividade de coaching, ou seja, o profissionalismo do coaching, ele é uma vírgula dentro de um problema que a humanidade se debate há milênios e ainda hoje se debate em procurar soluções, saídas, que são as questões do dia a dia, as questões das relações, a questão da relação amorosa, a questão com família, a questão com financeira, a questão com tentativa de atingir metas, de ser melhor do que éramos ontem, sabe? Esse tipo de coisa. Então, aqui a minha intenção aqui com esse 10º episódio do ReligaryCast é trazer outra vírgula para dentro da ideia coaching. Então, meu amigo, minha amiga, você que vai atrás do motivacional, que vai atrás do coaching, que vai atrás de uma mentoria, que vai atrás de um trabalho, saiba que todo esse processo, todo esse mecanismo é uma vírgula de um problema que é comum à humanidade e que nós nos debatemos há milênios para resolvê-lo, e mente quem diz que oferece solução. Então, fingir que há solução, fingir que há resposta definitiva para problemas do dia a dia, para angústias da vida, é pura e simples mentira. Mentira por quê? Porque os 2 textos que trouxe para comentar com vocês agora aqui na história do coaching são textos que são geniais. Por exemplo, o Etienne de la Boétie escreveu esse texto aproximadamente, não tenho uma clareza histórica sobre, mas escreveu aproximadamente entre 16 e 18 anos de idade. Um garoto na França, 16 e 18 anos de idade, no século XVI, escreveu Discurso da Servidão Voluntária, que é um texto utilizado ainda hoje nas principais universidades do planeta Terra. Então,
Você vai para Sorbonne, vai para Bolonha, vai para Amsterdã, vai para Luxemburgo, qualquer universidade que você vá, se você faz um curso de humanas, de economia, enfim, você vai passar por esse camarada. E era um garoto, certo? Na França do século XVI, e que só produziu o que produziu através da angústia, certo? Só escreveu o que escreveu através da indignação que ele sentia em ver aquela população francesa do século que ele presenciou. Então a angústia, embora precise ser combatida, ela não é removível da vida humana. E o Fernando Pessoa aqui, desse texto que eu comentei, que eu gosto muito, é um texto que é uma aula de coaching, é uma aula de motivacional, mas que só foi possível através da angústia também. Tanto retirando, se nós retirássemos do Fernando Pessoa as angústias que ele teve, não teríamos hoje um dos maiores poetas da história da língua portuguesa. Então, o que eu quero comentar, o que eu quero trazer para aqui, é a ideia de que não tem que ser perfeito, não tem que ser genial o tempo inteiro, não tem que ter de cor todas as informações, não tem que viajar para todos os países do mundo, você não tem que ficar milionário antes dos 30 anos, não tem que provar nada para ninguém tem nada a ver com a tua vida, e é o dia a dia, com as suas ideias, com o seu objetivo, com o seu passo, com a sua caminhada, step by step, certo? Um caminho, devagar, com constância. Isso sim é importante, constância e atitude. Tanto aqui, nós estamos contando a história do coaching, certo? Na história do coaching, e fazendo aqui um resumo, né, dessa coisa, do que nós vemos em tudo que é vídeo no Instagram, no YouTube e tal, tudo que é coisa que a gente vê, é 24 horas alguém dizendo para nós que nós temos que descobrir Marte, a gente tem que inventar um robô, a gente tem que descobrir o ouro, a gente tem que plantar 100 árvores todo dia, o planeta ficar bom, a gente tem que fazer isso. E, meu amigo, de um camarada que tem 25 anos de idade, tá na universidade, a caminho do mestrado e tá aí na luta. Não é assim que a banda toca, vamos devagar que o buraco é mais embaixo, certo? Com calma, entendeu? Pé no chão e devagar e com constância, certo? Retirando a angústia do Pessoa, retirando a angústia do Etienne de la Boétie, nenhuma dessas obras existiriam hoje. Tanto, então, como é que nós deveríamos reagir ante a angústia, ante os problemas? É extrair de nós o que há de melhor possível em momentos difíceis. Portanto, você num momento complicado, extrair desse momento complicado algo que te vai impulsionar, algo que te vai levar para um outro caminho, para um outro lugar, e aproveitar esse momento para aprender mesmo, aproveitar esse momento para aprender. Então, ratificando essa questão, é que não vai nenhuma crítica absoluta a coaching, evidentemente que não. Que a minha intenção foi trazer aqui uma ideia a mais para essa busca de conhecimento, para essa busca de perseguir, de atingir metas, e acredito que é isso, é agregar valor à busca e sobretudo ao processo da busca. O processo não pode ser descartado. Por exemplo, eu desconheço qualquer indivíduo que tenha grande êxito em seus objetivos sem passar por um processo. Ou seja, essa ideia de pular etapas, de deixar o difícil
de lado e facilitar todo, isso também é um pouco complicado, porque o processo é necessário. Porque você não tem, por exemplo, saber resolver um grande problema se você pula todos os problemas, certo? Se cada problema que aparece para nós pulamos um problema ou entregamos para outra pessoa resolver, ou damos costa, uma hora esse problema volta maior, e quando você lidar com esse problema num tamanho maior, você não vai ter a mínima ideia do que fazer com ele, porque você nunca enfrentou nenhum. Portanto, o processo é necessário, o suor é necessário, e sem querer ficar mais apreensivo nos comentários, é essa ideia de a busca vale a pena, o processo vale a pena, mas conhecer-se é mais importante, saber os nossos limites é mais importante. Portanto, meu amigo e minha amiga, aqui um conselho de amigo: calma, vai dar tudo certo, ok? O que você tem que fazer vai ser feito na hora certa, as coisas vão acontecer, mas é preciso pé no chão, atitude, cuidado, certo? Calma, dedicação e constância. O mais é para ganhar dinheiro, é para vender mentira e tentar fazer de você um produto, tentar ir vender o pão, vender a sardinha aí para você e tentar fazer de você um produto. Mas aqui no Religare-cast é trabalho, é suor, é um projeto que a gente tirou do papel depois de muito tempo já aqui na cachola, e vamos fazer acontecer. Tá dando tudo certo, tá beleza pura daquele jeito, e vamos nessa. 10º episódio, ok? Não vou alongar mais, porque como vocês sabem, nós estamos testando meios, estamos testando ambientes, fizemos gravações em estúdio, gravações externas, temáticas, etc. Eu agora estou fazendo uma gravação mais específica, mais aqui, tal, frente a frente, e vamos testando meios, testando formatos, e vamos aí no nosso caminho, no nosso processo. E qualquer coisa já sabe, Religare-cast é nóis. Valeu!